Mas é interessante a gente entender isso para entender o que fala no capítulo 6 versículo 6, que vai haver uma época de muita fome, um tempo de muita fome. Aquela mesma fome, não sei se vocês lembram, lá de segundo livro de Reis, dos Reis, no capítulo 6 lá no versículo 24 em diante. Segundo de Reis, capítulo 6 versículo 24 em diante. Acho que até o 29 ali, mais ou menos. Então ele vai falar de uma fome terrível. Então vai acontecer mais ou menos igual nessa época aí, ó. É o que vai acontecer aí no capítulo 6 versículo 6. Então vou ler o versículo aqui da Bíblia. E ouvi uma voz no meio dos querubins que dizia: uma medida de trigo, ou 3 medidas de cevada, pelo salário de um dia, mas não afetes o preço do azeite e do vinho. O que seria mais ou menos isso aqui? Essa medida aqui, se a gente for olhar talvez a sua Bíblia deve ter, mas depende da Bíblia. Mas o bom é a gente estudar mesmo essa questão lá na raiz, porque essa medida significa 1 quilo. E, e esse dia de salário era um denário. Então o que significa? Ele estava dizendo aqui, ó, uma medida de trigo, ou seja, 1 quilo de trigo, ou 3 medidas de cevada. O que ele estava dizendo? Era 3 quilos de cevada. Então a medida aí significa quilo, tá? Pelo salário de um dia, ou seja, um denário. Então o que ele estava querendo dizer? Que 1 quilo de trigo ou 3 quilos de cevada era igual a um dia de trabalho, ou seja, você trabalharia um dia inteiro, você trabalha um dia inteiro para poder comprar 1 quilo de trigo. Olha que loucura que as pessoas vão viver nesses dias, né? Vai ser muito difícil viver, vai ser horrível. Você tem que trabalhar um dia inteiro para comprar 1 quilo só de trigo. O que vai valer o seu dia de trabalho? Ou 3 quilos de cevada? Então a coisa vai ficar muito complicada. Vai ter uma inflação aí injusta, horrível, horrível, horrível. Sabe? Uma coisa assim que você não. É como você trabalhar o dia inteiro e seu salário, o seu dia de trabalho não vale nada. Vale 1 quilozinho só de trigo, né? Então, isso, quem vai passar por isso vai ser os que ficarem aqui para a grande tribulação. Só lembrando que a esse ponto a igreja já vai ter sido arrebatada há muito tempo, tá? E não estará mais aqui na terra. Então é isso, meus amigos, só para vocês entenderem aí o que Apocalipse capítulo 6 versículo 6 tá querendo dizer, tá? Mas para falar isso aqui mesmo, demoraria horas e horas e até dias para falar sobre o capítulo 6 de Apocalipse assim na sua essência mesmo. O que o texto quer dizer? Porque as palavras aqui, se a gente for estudar elas no grego bíblico, koiné, né, a gente dá para extrair muita coisa aqui desse texto aqui que a gente não tem noção. Mas é isso. Então, aqui em Apocalipse 6, né? A medida é igual a 1 quilo, tá? E o dia de salário é um denário, que a gente já sabe. Então, vai ser muito complicado aqui quem viver nessa época. Lembrando que não é os dias de hoje, porque a gente não está vivendo a grande tribulação. A gente está aí partindo para a era do início do princípio das dores, que não é a grande tribulação. Fica com Deus, Deus abençoe a todos.